Olá, eu sou Catarina Stocco, nutricionista funcional e especialista em saúde na menopausa. E esse é mais um vídeo do Mais Saúde na Menopausa aqui pela TV Guaratuba. E nesse vídeo nós vamos conversar sobre quais são os alertas, os sintomas que começam a sinalizar que os meus hormônios estão caindo e que eu estou entrando aí numa menopausa. Quais será que são esses sintomas para que eu fique atenta e procure ajuda? E muitas vezes esses sintomas começam a acontecer lá atrás, mesmo antes, a menstruação ainda não parou e eu já começo a sinalizar alguns sintomas que eu falo, nossa, esse sintoma não é meu, eu não era assim. Então é importante que a gente sempre esteja atento a esses sintomas e sempre vá avaliando com o seu médico, exames aí para ver como que tá esses hormônios. Porque à medida que eles vão abaixando, à medida que a gente vai regulando, você não sofre, né? Porque não dá aquele boom, tava lá em cima e de repente da noite pro dia cai. Então aí a gente começa a sentir um monte de sintomas. E aí alguns sintomas que começam a acontecer, que a gente pensa assim, nossa, o que será que está acontecendo comigo? Um dos sintomas são as dores articulares. Eu começo a ter, assim, com a deficiência do estrogênio, uma rigidez maior no meu corpo, uma rigidez mais articular. Então eu começo assim, ter mais dores nas juntas, as juntas mais travadas, às vezes aquela sensação de enrijecimento ou problemas, por exemplo, dores no joelho, enfim, quando pensa assim em articulação, o estrogênio ele está envolvido e com a queda eu começa a danificar essas articulações, deixando elas, digamos assim, mais travadas. E aí uma outra coisa também que a gente começa a perceber com a queda do estrogênio, dos hormônios, da testosterona, da progesterona, é a diminuição da memória. A gente começa a ficar mais esquecida, muitas vezes a gente vai contar ou falar alguma coisa, a gente se perde na fala ou dá aquele branco assim, fala, nossa, mas não tô conseguindo lembrar. Então eu começo a ficar muito mais esquecida, com dificuldade assim de lembrar das coisas. Então isso é um sinal que o seu estrogênio está começando a cair, que os hormônios como um todo estão começando a cair. E eu tenho também uma coisa que é muito evidente, começar o nosso corpo ele ficar mais seco. Então, por exemplo, lágrimas, uma dificuldade maior ali de formar a lágrima. Então eu vou deixando os meus olhos, por exemplo, mais seco. Até no piscar, assim, a gente sente que está faltando uma lubrificação. Assim como no cabelo, a gente percebe que o cabelo ele começa a ficar mais seco, mais sem vida. Eu tenho que colocar muito mais creme, muito mais coisas do que antes. Então a gente começa a perceber essa secura, tanto no cabelo, na lágrima, uma secura no corpo como um todo. A gente começa a passar mais hidratante e percebe que o pé, as juntas, tudo começa a ficar mais seco. Então isso é um sinal que tem alguma coisa errada, que seus hormônios estão caindo. E também uma coisa muito evidente é a vagina, aquela lubrificação da vagina, ela já não está acontecendo, aquela excitação já é com muito mais dificuldade, e a lubrificação, a dor no ato sexual. Então isso pode estar ligado com uma diminuição dos nossos hormônios, então a gente tem que também ficar atento. Assim também como eu posso ter uns calorões, do nada aqueles calorões que não tinha, alteração de humor. Alterações de humor também é muito comum, assim a gente fica mais irritada por qualquer coisa, mais sem paciência. E claro que também a gente começa a observar uma dificuldade no emagrecimento. Então é aquela pessoa que
antes tinha uma facilidade tremenda, só tirava o jantar, por exemplo, e já emagrecia. Agora já não é a mesma coisa. Começa a tirar o jantar, diminuir a alimentação, fazer exercício e percebe-se que a facilidade não é a mesma quando os hormônios estão legais. Então a gente começa a perceber esses sintomas que são os mais comuns que as mulheres reclamam, e aí é um sinal que os seus hormônios não estão legais. Então o que é interessante nós mulheres sempre estar fazendo uma bateria dos nossos hormônios, vendo como é que eles estão, para que a gente vá regulando isso, né? Cuidando para que não caia assim de supetão, porque quando cai de supetão, se eu deixo literalmente entrar na menopausa, acabou a menstruação, eu entrei literalmente, eu já chego com muitos sintomas e aí a gente sofre demais. E lembrando que a menopausa é pro resto da vida, então uma vez que caiu meus hormônios, eles não vão ressuscitar do além, eles vão ficar baixo pro resto da vida. Então o que a gente tem que fazer? Aí a gente tem que armar estratégias para melhorar, seja uma reposição hormonal, para poder voltar a manter aquele equilíbrio hormonal, cuidar da nossa alimentação, de uma boa hidratação, todos os cuidados que a gente talvez quando tinha lá os 20, 30 anos, a gente não ligava tanto, agora tem que ser redobrado esses cuidados, a gente tem que prestar atenção e se cuidar muito mais, para que a gente tenha uma menopausa de qualidade. Eu sempre tô falando para as minhas pacientes que estar na menopausa não é uma coisa ruim, é uma coisa, se você cuidar de você, se amar, colocar você em primeiro lugar, você vai passar a menopausa numa boa, sem aqueles sintomas que vêm e incomoda muita gente, né? Então a gente consegue passar por uma menopausa de boa, desde que a gente esteja plantando. É muito comum a gente não cuidar do corpo, da nossa saúde, e daí vem tudo muito intensivo, os sintomas, e a gente sofre. Então eu sempre falo para as minhas pacientes, vamos plantar para colher lá na frente. E olha, e aí se você cuidar de você, você vai colher frutos maravilhosos, você vai ficar bem, mas a gente precisa se cuidar. Então fica a dica aí para você, faz exame, procura um médico, sempre para estar olhando esses hormônios para que não deixe cair de sopetão. Fica essa dica aí para vocês, se amem e se cuidem. Beijo! Essa transmissão é um oferecimento de Maria Chique Moda Sustentável, Gold Vidros Temperados, Hiperfarma da Avenida Paraná, Companhia da Pizza, Praia Central Imóveis, Up Saúde Telemedicina, GT2 Placas Veiculares, Escritec Contabilidade, Despachante Guaratuba, Projeto Crianças Aprendem o que Vivenciam, Rodem Madeiras, Supermercado Renascer, Ótica Paraná, Amanda Paz, Escola de Natação, VKL, Escola de Futebol, ES Telecom. Rodem Madeiras Guaratuba. Atendemos com madeira bruta, beneficiada e tratada. Itaúba, Garapeira, Cambará, pinos autoclavado, pinos caixaria, chapas lisas, compensado naval, madeira para pergolado, deck, flutuante e ainda fabricamos móveis em madeira maciça, como mesas, beliches, camas e painéis. Faça-nos uma visita, atendemos todo o litoral e ainda Itapuá e Garuva com frete próprio. Rodem Madeiras Guaratuba, Rua Francisco Árcega, 1706, Pissarras, Guaratuba, Paraná. Fone 41-3472-2168, WhatsApp 41-992360509.